4 sementes e um destino. Não é filme não, tá, irmão? Parece nome de filme, né? 4 sementes e um destino. Mas não, é algo que é um fato que acontece nesse texto que vamos estudar nessa manhã e vamos chegar a uma conclusão dentro do nosso coração. De acordo com a conclusão que teremos, nós saberemos o que fazer e qual semente temos sido nesse tempo, nesse momento. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 13. Quero ler primeiramente do versículo 1 ao 13, depois do 18 ao 23. Mateus capítulo 13. A primeira leitura do verso 1 ao 13. Depois vamos para o 18 ao 23. Diz assim a palavra de Deus: Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas, por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeavam, a parte da semente caiu no pé do caminho, ao pé do caminho. Então vieram as aves e comeram-na. Outra parte caiu entre pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se, secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Outra caiu em boa terra, deu fruto, um grão produziu 100, outro 60 e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, o dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. Verso 18: Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é temporão. Então, chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, então dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30 por um. Amém, irmãos? Essa parábola, irmãos, é uma parábola que Jesus conta no momento de uma multidão que o ouvia numa praia. Eu confesso que a minha mente viaja quando eu tento imaginar esse cenário. Às vezes no filme você vê, né, eles tentam mostrar da forma mais fiel possível, mas eu fico tentando imaginar essa cena maravilhosa. Jesus ensinando uma multidão com um cenário lindo de uma praia. Mas o que Jesus ensinava, irmãos, era muito profundo e era muito realmente, talvez difícil de que pessoas, ou que algumas pessoas pudessem compreender. Mas quando nós chegamos e vendo essa parábola, a primeira coisa que nós pensamos é na importância dos semeadores.
E que nesse mundo, mesmo com tantos problemas, mesmo com tantas pessoas apostatando da sua fé, ainda há semeadores da palavra. Amém? Ainda há pessoas pagando preço. Ainda há pessoas com ousadia, com intrepidez nesse mundo, ensinando e pregando a palavra de Deus. Não se omitindo, não se escondendo, não sendo varrido pela circunstância do mundo atual, mas continuamente ensinando a igreja, pregando a palavra, discipulando e sendo assim referência para muitas pessoas. Irmãos, todos nós, ou a maioria de nós, já fomos evangelizados por alguém um dia. Eu estou aqui diante de algumas pessoas, de alguns amados irmãos, e você que está em casa, dificilmente alguém que está me ouvindo um dia não foi abordado por alguém que falou de Jesus para você. E aí eu quero alertar a nós aqui, a você que está nos ouvindo, que a partir do momento que alguém fala de Jesus para você, quando alguém professa ou anuncia o reino de Deus para você ou para mim, nós não estamos mais na inocência. E eu vou até além, irmãos. Creio que aqui em Carapebus, a maioria das pessoas já ouviram falar de Jesus, se não 100%. Diferente de realidades como a Coreia do Norte, como a China, como a Indonésia, onde o evangelho não pode ser proclamado de forma liberal, de forma livre, onde as pessoas se reúnem em cavernas, onde as pessoas se reúnem em grutas, em casas, escondidas, em meio a cavernas para cultuar a Deus. E isso me chama a atenção, irmãos, porque quando você olha as estatísticas do evangelho nesses países, o evangelho só cresce. Sabe por que cresce? Porque a história diz, não somos nós, a história diz que o evangelho só cresce em lugares onde há perseguição, onde há opressão, onde há situações de conforto, o evangelho é reduzido. Onde há lugares de acomodação, o evangelho se reduz. O evangelho, ele é menor, ele se apequena. Mas quando o evangelho é proclamado em lugares carentes, lugares onde Jesus nunca foi proclamado, vai na África e assiste um culto na África. Eles não têm vergonha da sua fé em Cristo. Seus cultos não têm hora para acabar. Para nós parece um absurdo, para eles é natural. Seus cultos são alegres, são festivos, porque eles entenderam e ouviram falar de um Messias, de um libertador que eles não conheciam. Porque o único libertador que eles conheciam era um libertador político. E hoje eles conhecem um libertador da alma. Por isso celebram ao Senhor por horas. Não sentem preguiça, não sentem sede, não sentem fome. Por isso Cristo diz: bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, da palavra de Deus. Como está a trajetória da semente da palavra de Deus no nosso coração, irmãos? Como hoje está a semente que um dia foi enxertada em nós, lá atrás? Ela tem germinado? Ela tem produzido? Ela tem feito mudanças realmente reais em nossa vida? Ou será que estamos nas três sementes anteriores, ou nas 3 primeiras sementes que Jesus ensina? A parábola do semeador aumenta a responsabilidade daqueles que a têm entendido. A parábola do semeador, quando alguém a entende, aumenta a nossa responsabilidade. Porque já não estamos mais na inocência do desentendimento, não estamos mais na ignorância dos fatos. Sabemos bem como uma semente pode ser
na ótica de Cristo. Sabemos bem que há 4 tipos de sementes e só vamos ser um tipo de semente. Só quem classifica essa semente em nós não somos nós, é o próprio Jesus que sonda e vê qual semente que nós somos. Mas eu quero, em poucos minutos, irmãos, aplicar algumas verdades dessa parábola. Interessante que Jesus conta a parábola para aquela multidão e eles não entendem, e nem os discípulos entendem. E depois, em particular, os discípulos: olha, Senhor, nos explica porque nós não entendemos. Por que o Senhor fala por parábolas? E Jesus diz: olha, eu falo por parábolas para que aqueles que veem não vejam, aqueles que ouvem não possam entender aquilo que eu falo, mas a vocês foi dado os mistérios do reino de Deus. E eu fico pensando, irmãos, quão privilégio um crente em Jesus deveria ter, e às vezes não tem, porque o Senhor achou graça e o Senhor enxertou a semente da palavra no seu coração, no meu coração. E Ele nos deu entendimento. Ele nos deu visão daquilo que Ele falou e daquilo que Ele tem por realizar em todos nós. E às vezes nós perdemos esse privilégio. Às vezes perdemos essa alegria de termos sido despertados do sono espiritual por Cristo. E isso se resulta em nossas ações, no dia a dia em relação ao Evangelho. A dureza do nosso coração, a falta de perspectiva em evangelizar pessoas, a falta de perspectiva em discipular pessoas, a falta de perspectiva de ver a obra de Deus crescer diante dos nossos olhos. Parece que a parábola não chegou ao nosso coração. Parece que o entendimento dessa parábola não se abriu para nós, embora nós a entendamos, não por nós, mas pelo Espírito que habita em nós. O mesmo Espírito que revelou a Pedro quem Jesus era. Quando todo mundo tinha dúvidas sobre Jesus, Pedro disse: tu és o Cristo, Filho de Deus. E Jesus: não foi a carne que te revelou isso, mas foi o Pai que te revelou isso. Então essa parábola, irmãos, ela é para o povo de Deus, ou para aqueles que realmente se converteram a Cristo, ela é compreensível. Não por causa da nossa carne, mas por causa do Espírito que um dia falou conosco e nos chamou para servir a Cristo. Por isso nós podemos entender. E quando entendemos, aumenta o peso sobre nós. Quando Paulo estava em Atenas, lá em Atos 17, Paulo se comoveu com a idolatria do povo grego. E ele entrou no Areópago e de forma sábia começou a anunciar Jesus, e sem desrespeitar os atenienses, ele começou a falar de um Deus, de uma divindade que não precisava ser carregada por mão de homens, que não habitava em templos feitos por mão de homens, e que fez tudo, que tudo é para Ele e por Ele. E aí no versículo 30 ele vai dizer: mas Deus, não tendo em conta a ignorância, Deus não leva em conta quando estamos na ignorância, quando estamos sem compreensão daquilo que Ele falou conosco. Mas a partir do momento que nós entendemos o que Ele falou e não obedecemos, aí há um peso sobre nós. O mesmo peso que Deus realizou ao povo de Israel. O povo de Israel serviu a deuses estranhos, mesmo sabendo quem era o Deus verdadeiro. O povo de Israel se submeteu à corrupção, à injustiça social e a outros pecados, mesmo sabendo o Deus lá que fez lá aquela obra com Moisés no Egito. Eles sabiam quem era Abraão, o que Deus fez com Abraão. Eles sabiam dos seus antepassados. E mesmo assim, eles se voltavam para os deuses. E se voltavam para o pecado. E se voltavam para o erro.
Então nós, como crentes, irmãos, aumenta a nossa responsabilidade, porque nós entendemos, a nós foi dado o mistério do reino de Deus, a nós foi dado o entendimento do que é um matrimônio, do que é a criação de filhos, do que é a igreja, do que é a importância do culto, do que é a importância de orar, do que é a importância de pregar. Nós sabemos. Não estamos mais na ignorância como o mundo ainda está. E esse peso nós carregamos e devemos sim carregar. Mas eu quero rapidamente, irmãos, mostrar o perfil dessas sementes e o destino que elas terão. A primeira semente, versículo 19: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. A primeira semente foi roubada do coração do homem quando o seu entendimento e o seu coração estão endurecidos. Paulo vai dizer lá em 1 Timóteo, capítulo 4, que chegaria um tempo que os corações estariam endurecidos e que alguns dariam ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Ele não fala isso para ímpios, ele fala isso para crentes. Chegará um tempo em que as pessoas terão comichão nos ouvidos e não suportarão a sã doutrina. E amontoarão para si doutores no YouTube, no Instagram, no Facebook, e seguirão esses doutores, esses falsos mestres, em detrimento de seguir a palavra de Deus. Então a primeira semente, irmãos, ela foi roubada do coração do homem por Satanás. E como é que alguém tem a palavra roubada do seu coração? Quando não lhe vem o entendimento, quando não é buscado o entendimento. A você que é novo convertido, você que está aqui ou você que está em qualquer lugar, primeira coisa que você precisa saber são as doutrinas básicas da Bíblia. Porque se você não saber as doutrinas, você terá uma vida espiritual sempre parcial e nunca integral, porque ninguém consegue servir a Deus sem conhecer a sua palavra. É um engano. Ninguém vive diante de emoções de culto, ninguém vive de congressos, de retiros, por melhores que eles sejam, se não conhecer a palavra. Jovens que entram em faculdades, onde é pregado muitas vezes coisas contrárias à sua fé. Se você não conhecer a palavra, jovem, você vai ser engolido lá dentro, pelas ideologias que lá são ensinadas. Então, irmãos, muitas das vezes, quando não há entendimento, a palavra é roubada. Porque quando eu entendo algo e quando eu creio naquilo, eu fico com aquilo. Você pode ver que uma pessoa que gosta de um político e crê naquele político, ele pode fazer o que ele for de errado, mas pela crença que aquela pessoa tem naquele político, aquela pessoa continua apoiando aquele político. Porque quando eu creio em algo, eu entendo, eu fico com aquilo, eu guardo, eu preservo aquilo no meu coração. Assim é a palavra. Como diz o Salmo 119, versículo 10 e 11: como o jovem conseguirá ficar puro no seu caminho? Observando a palavra de Deus. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. O que vai fazer eu e você darmos um salto na vida cristã é entender a palavra, é ter compreensão da doutrina, é saber o que Deus tem falado no meio da igreja. E o coração estava endurecido, por isso não veio o entendimento e, por consequência, aquela palavra foi roubada pelo inimigo do seu coração. Então, a primeira semente teve um primeiro destino, ela foi roubada. É uma semente que foi plantada, mas nem sequer teve uma maturação, ela foi roubada. Foi roubada porque não houve entendimento. Quantas pessoas
elas vêm à igreja, elas ouvem a palavra, mas elas não têm o desejo de realmente abrir o coração para a palavra. Ouvem a palavra, até gostam de ouvir a palavra. Quantas pessoas elas têm o costume de ouvir músicas cristãs, mas nunca abriu os seus corações para aquilo que aquelas canções falam. Que é preciso abrir o entendimento para que aquela semente possa começar a germinar. A segunda semente, versículo 20 e 21. Porém, o que foi semeado em pedregais, o que ouve a palavra, logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é temporão. Então, chegada a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. A segunda semente não dura muito tempo, porque não se enraizou no Evangelho, e não suporta as privações ou provações da vida e a rejeição por ser cristão na sua vida cristã. A segunda semente, ela tem algumas características, e a primeira delas é que Jesus disse que elas não têm raiz em si mesmo. Hoje em dia se ouve o seguinte jargão entre nós: crente raiz e crente Nutella. Irmãos, não estou aqui falando uma palavra de julgamento, mas de visualização do que eu vejo. Essa geração de hoje é uma geração Nutella. E não precisa você ir longe para você ver. Você vê em você mesmo. Você vê em suas próprias atitudes. Aqueles irmãos que anteriormente, há 30 anos atrás, vinham a cavalo para a igreja, vinham a pé da roça para a igreja, de manhã e de noite, com alegria, traziam seus filhos. Hoje nós temos muito mais recurso do que eles, e muitas vezes nós não vamos mais à igreja. Não tem raiz em si mesmo. Porque o crente raiz, ele só tem uma preocupação: de crescer. Uma planta que tem raiz, ela vai crescer. Pode ser não tão rápido, mas ela cresce. Mas uma planta sem raiz, forte, ela logo vai se sucumbir. E aí, então Jesus diz: olha, essa pessoa ouve a palavra e ela sente uma alegria no começo, que é o que nós sentimos quando nós nos convertemos, não é isso? Lembra? Quando você ouviu falar de Jesus, você se converteu, que bênção, que alegria. Você não perdia um culto, você não perdia uma vigília, você ia em igreja A, B e C. Mas o tempo passou, os problemas surgiram, os convites errados surgiram na sua vida, e o seu coração se esfriou. Hoje muitos vêm à igreja, irmãos, mas não vêm mais com aquele ânimo, não vêm mais com aquela intenção evidenciada de adorar a Deus, porque a semente começou, mas não teve raiz em si mesma, por isso ela começou a sucumbir. Em segundo lugar, essa semente não suporta provação. Você quer ver um crente estar raiz? É quando ele está na prova, porque na prova ele mostra realmente o Deus que ele serve. Nenhum crente vai conseguir mostrar o Deus que ele serve nas vitórias. Por que Jó até hoje influencia a nossa fé? Porque ele serviu a Deus na provação. Por que Abraão é o pai da fé? Porque lá em Gênesis 22, ele sacrificou o seu único filho, que ele sempre quis, por amor a Deus. Então nós somos provados e aprovados quando nós ficamos firmes na hora da angústia. Deus é meu socorro, bem presente na angústia. Então, quando nós somos uma semente que suporta as provações,
nós adquirimos o quê? Maturidade. O que o apóstolo Paulo disse? Porque a paciência, as tribulações geram a paciência, e a paciência gera a experiência, e a experiência gera a esperança, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Nos foi dado o entendimento da fé, porque a semente da fé foi plantada por alguém lá atrás em nossos corações. Mas quando somos um crente raiz, nós mostramos a quem servimos quando estamos no vale e não no monte. No monte é fácil servir a Deus, irmãos. No monte é fácil louvar a Deus. No monte é fácil dar testemunho. É como falar aquela canção: agora é só vitória, a prova acabou, agora é só vitória. Irmãos, isso é uma ilusão, irmãos. Nenhum crente viverá só em vitória. Nenhum crente viverá só com troféus para serem expostos. Muitas vezes teremos frustrações na vida muito grandes. Muitas vezes teremos decepções, conosco mesmo, com pessoas. E Paulo mostrou isso para nós. Eu sei estar abatido, sei ter fartura e sei padecer necessidades. Estou instruído em todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então a segunda semente, ela se ofende quando a provação vem, porque a sua raiz é fraca. Ele não foi enraizado no Evangelho, ele foi enraizado na religiosidade. São coisas completamente diferentes. Por isso a sua raiz não é profunda, e quando vem os problemas e as adversidades, ele não suporta. E a semente, ela é murcha, ela não consegue vingar. Então, irmãos, o destino da segunda semente é uma semente murcha, é uma semente que não crescerá na fé. E tem um detalhe: não importa o tempo de igreja que possa ter, quando o crente não tem raiz, ele não cresce nem com 1, nem com 5, nem com 50 anos. Ele vai viver a vida inteira nesse círculo religioso, nessa religiosidade que não tem fim. Porque por mais que ele vá à igreja, por mais que ele busque a Deus, ele continua sem raiz. Ele continua obsoleto na sua fé. Por isso ele não consegue avançar nas questões espirituais. Ele avança em outras questões. Ele avança materialmente, ele avança em todos os aspectos da vida material, mas ele não consegue avançar e produzir frutos na vida espiritual. A terceira semente, versículo 22. E o que foi semeado entre espinhos, é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra que fica infrutífera. A terceira semente tem um coração dividido entre Deus e o mundo. A terceira semente, o seu coração não é inteiro para Deus, é dividido. E Cristo disse: não se pode servir a dois senhores, a Deus e a Mamon, porque um você vai amar e o outro você vai odiar. Então, um coração dividido é uma semente entre espinhos. Ela é infrutífera. Suas prioridades são materiais e nunca são espirituais. A prioridade de alguém que ouviu a palavra, mas que está entre espinhos, nunca será espiritual. A sua alegria não está na obra de Deus, a sua alegria não está nas conversões, a sua alegria não está na propagação do Evangelho, a sua alegria está naquilo que ele conquista materialmente. Ele não se importa em nenhum momento de pessoas que estão indo para o inferno.
Ele se importa com aquilo que ele vai conquistar na sua vida. A parábola do rico e sensato fala de um homem que tinha produzido muitas coisas e, amparado pela sua ganância, ele diz: olha, vou construir mais celeiros, mais galpões, vou expandir ainda mais o meu negócio. E nada de errado nisso. Mas o errado foi quando ele disse: olha, alma, descansa, tira a onda, folga, porque você tem tudo que você precisar. Então aquela voz disse: louco, esta noite pediram a tua alma, o que tens preparado, para quem será? Assim são aqueles que são ricos para com os homens, mas são pobres para Deus. A terceira semente, irmãos, é uma semente que não se desvencilha do mundo. É uma semente que, embora aparentemente sirva a Deus, ainda preserva a sua amizade com o mundo. Mas Tiago 4,4 diz que todo aquele que fizer amizade com o mundo torna-se inimigo de Deus. Aqueles crentes que quiserem fazer média com o mundo e não confrontar o mundo, essa semente tem tudo para cair em espinhos e ser sufocada. O destino da terceira semente é uma semente sufocada pelo mundo. E de todas as três sementes, essa que eu mais lamento, porque essa, diz a palavra, que ela foi de um coração que ouviu a palavra, mas os cuidados desse mundo, a perigosa paixão pelas coisas desse mundo, fez essa semente ser sufocada. Irmãos, Paulo diz em Timóteo capítulo 6 que os que querem ser ricos caem em laço e cobiça que submergem na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos, não é de um mal só não, todos os males. Todos os problemas que nós vivemos no Brasil, a fonte, o início é o dinheiro. Corrupção, sede de poder, miséria, injustiça, todos eles, a fonte dos problemas está no dinheiro. E aí Paulo vai dizer: olha, aqueles que querem ser ricos caem em laço. E repito, ele está falando isso para crente, ele não está falando isso para ímpio, não. E qual é o problema, irmãos, quando o crente quer ser rico? O problema é quando ele se submete àquilo que o dinheiro pode lhe dar, e não aquilo que o próprio Deus pode lhe dar. Abraão não pediu a Deus para ser rico, mas Deus deu a ele riqueza. Jó não pediu para ser rico, mas Deus deu a ele riqueza. Salomão não pediu para ser rico, mas Deus deu a ele riqueza. Porque a prosperidade de Deus é melhor do que a sua. A prosperidade de Deus não te corrompe, a sua te corrompe. A prosperidade que Deus faz na sua vida, ela não faz você esfriar na fé, a sua faz, a minha faz. Porque a minha prosperidade, a sua, é falha, é enganosa. Mas aquilo que Deus prospera, vinga. Aquilo que Deus prospera, nasce e floresce, não morre, ou não se corrompe, não é distorcido. Porque tudo que Deus faz é bom. E tudo que Deus faz é para a sua glória. Então, meu irmão, fica na prosperidade de Deus. Se Deus quiser te prosperar, Ele vai te prosperar e você não vai se corromper. Porque vem dele, não de você. Não são os seus méritos. Não é o seu talento. Não é a sua inteligência. Não é a sua veia comercial. É o Deus que te prospera. Quando Ele te prospera, você fica de pé.
Quando ele te prospera, você não se torna infiel ao Evangelho. Você permanece fiel. Abraão ficou rico de mané de si, mas não deixou de lado o seu Deus. Jó ficou rico de ser o mais rico do Oriente, mas quando ele perdeu 10 filhos, quando ele perdeu o seu gado, quando ele perdeu os seus quase todos empregados, e quando ele ficou com uma mulher que mandou ele amaldiçoar Deus e morrer, ele disse: eu saí nu do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. É alguém que não confia na sua prosperidade, que não confia nos seus bens, mas em Deus. Por isso não deixa de ser uma semente que dá fruto. Mas aqueles que se prendem aos bens materiais, aqueles que se prendem àquilo que têm adquirido, podem cair nesse grande laço, no laço da frieza espiritual. Porque, irmãos, por mais que Deus possa te dar coisas, por mais que Deus possa fazer você financeiramente crescer, o que Ele mais quer de você é a sua alma. O que Ele mais quer de você é que você cresça como cristão, que você cresça como crente, que você pregue a palavra, que você ganhe almas. O seu galardão no céu não vai ser aquilo que Deus te deu materialmente, mas aquilo que Deus te deu espiritualmente. Não vai ser aquilo que você vai conquistar, vai ser aquilo que você vai ser usado por Deus para realizar nessa terra para a glória dEle. E por isso, irmãos, nós não podemos chegar no céu de mãos vazias. Se nós fôssemos parar para pensar, eu já estou terminando, qual deveria ser o primeiro foco nosso como crente? Alguns diriam, cuidar da família. Outros diriam, tratar bem a esposa. Outros diriam, cuidar bem do esposo. Outros falariam, cuidar dos bens que Deus me deu para administrar. Outros falariam, ir à igreja. Outros diriam, frequentar os cultos com boa frequência. Tudo isso é bom. Mas a primeira coisa, meu irmão, que Deus te chamou foi para ganhar almas. Vinde, e eu vos farei pescadores de homens. O primeiro alvo da vida de um crente não é as coisas superficiais, não são as coisas religiosas, mas são o seu chamado e o meu chamado, que é de ganhar almas para Cristo. É o que Deus quer de nós, irmãos. Deus nos chamou para isso. Você não pode ser uma luz escondida debaixo do alqueire, mas lá no velador, onde todos veem a sua luz, e a sua luz brilha, para que glorifique o vosso Pai que está nos céus. O primeiro alvo do crente é ganhar almas. Se não for isso, está tudo errado, irmãos. Tem que resetar a nossa vida cristã, começar do zero de novo. Porque a primeira coisa que Deus nos chamou foi para proclamar o Evangelho dele às pessoas. Paulo era religioso, Paulo era circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Benjamim, fariseu dos fariseus, mas quando Deus chamou ele, o que ele tinha de mais vontade era ganhar almas. Ele era fabricante de tendas, ele era alguém que tinha a sua profissão, ele era alguém que tinha as suas atividades, mas a paixão dele, o que mais regava a sua alma, eram as almas. Quando Pedro foi chamado por Cristo para pastorear a igreja, primeira pregação de Pedro, quase 3.000 almas se converteram ao Senhor. O que Deus quer de você é isso, meu irmão, que você ganhe almas. Não chegue no céu com as mãos vazias, com o seu galardão comprometido. E em quarto lugar, essa quarta semente é que nós lutamos para ser. A quarta semente no versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve, compreende a palavra, então dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30 por um.
A quarta semente caiu num coração quebrantado, grato e cheio de fé. A minha oração nessa manhã é que nós sejamos a quarta semente. E qual foi o quarto destino da semente? Ou qual foi o destino da quarta semente? Alguém que continuamente dá fruto. Eu queria terminar, irmãos, lendo com os irmãos Jeremias 17. Versículo 5 ao versículo 8. A diferença de alguém da quarta semente para as outras 3 sementes. O resultado será esse. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como arbusto no deserto, e não verá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Amém? Essa é a quarta semente, que vai passar por lutas, que vai passar por enfermidades, que vai passar por tentações, que vai passar por provações, mas não deixará de dar fruto. Que nessa manhã eu e você possamos, com nosso coração quebrantado, rogar isso a Deus. Essa pandemia, irmãos, ela foi um divisor de águas para muita gente, onde a fé deu lugar ao medo, onde a oração deu lugar ao pavor, onde a adoração deu lugar ao comodismo. E Deus permitirá outras peneiras no seu povo. Por isso ele disse: a porta é estreita e poucos hão de passar por ela. Não se ilude. Esse número enorme de cristãos que nós temos no mundo, pouco a pouco será reduzido, porque a peneira de Jesus vai continuar passando. E a primeira, a segunda e a terceira semente não suportarão até o final. Mesmo com muito tempo de igreja, com pouco tempo de igreja, mesmo tendo ministério, quem quiser ser as 3 primeiras sementes não vingará e não perseverará até o final. Que nós possamos rogar ao Senhor com o coração em lágrimas, que nós sejamos a quarta semente, que a porta estreita que Jesus falou, eu e você possamos entrar por ela. Vamos orar? Deus, obrigado. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, que não nos engana, Senhor, que não nos ilude. O tempo que vivemos, ó Pai, é um tempo, ó Deus, difícil em todos os aspectos que nós podemos visualizar. Mas a palavra não muda. A vontade do Senhor continua sendo a mesma. Quando nós aceitamos o Teu Filho amado um dia no altar, é de frutificar a nossa vida, é de nos dar uma vida cristã, ó Deus, com frutos que glorificam o Teu nome. A vontade do Senhor não é que a semente da palavra murche, não é que ela seja roubada pelo inimigo, nem tampouco que ela possa ser sufocada pelas paixões, pelas riquezas e pelos deleites dessa vida. A vontade do Senhor é que nós sejamos uma fonte inesgotável
de gratidão ao Senhor, de busca da Tua palavra, de busca pela Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Rogamos, ó Pai, para que o Senhor possa aumentar em nós esse desejo, que o mundo quer sufocar, que os problemas da vida quer tirar, que a situação do país, que a situação da cidade, que a situação da família querem tentar minar isso em nós. Mas, ó Pai, tudo que precisamos é a Tua graça. Com a Tua graça prosperaremos de forma correta. Com a Tua graça cresceremos, ó Deus, maduros. Com a Tua graça, Senhor, floresceremos nos Teus atos. Com a Tua graça, Senhor, não seremos meninos inconstantes, levados por todo o vento de doutrina, mas seremos firmes na fé. Seremos alguém, ó Deus, capacitados pelo Senhor para ajudar o nosso irmão, para orar com o nosso irmão, para falar da Tua palavra com o nosso irmão. Ó Deus, dá-nos a Tua palavra, Senhor, e que essa semente da Tua palavra, do Teu reino, ela possa encontrar guarida, ela possa encontrar lugar verdadeiro em nosso coração. Que não sejamos, ó Pai, essas sementes, ó Deus, que ao percorrer o caminho, Pai, se frustrarão e retrocederão na sua fé. Que possamos ser uma semente robusta, uma semente, ó Deus, que possa cada vez mais ser enxertada ali a Tua palavra, que as raízes possam se aprofundar, como uma planta, ó Deus, com raiz junto aos ribeiros, que não se afadia quando vem um calor, que não cessa de adorar o Senhor, mas antes continua a dar fruto. Sê conosco, ó Pai. Nos ajude nesse tempo tão difícil, nesse tempo tão, ó Deus, cheio de lutas, ó Pai, interiores, na mente e no coração, mas que a vontade do Espírito prevaleça sobre nós, mais que a vontade da nossa carne. Assim nós oramos, ó Pai, no doce nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Eu queria agradecer aos irmãos, a você que está no nosso canal no YouTube, nossa alegria estar juntos, e que essa palavra possa nos fazer pensar naquilo que temos vivido hoje. E nós não podemos ter vergonha se nós enxergarmos em nós uma semente que não seja a quarta. Dá tempo de retomar o nosso caminho, dá tempo de revisar isso, dá tempo de revigorar a nossa semente, dá tempo de tornar o curso dessa semente o curso de Deus para a nossa vida. Que Deus nos ajude e Deus nos dê entendimento da Sua palavra. Que Deus abençoe os irmãos, e à noite voltaremos às 6 horas da noite. Quero convidar você que está em Carapebus. Nós estamos aqui dentro dos protocolos sanitários e agora aumentou um pouco mais, segundo o novo decreto. Venha à igreja, fique em casa não. Venha à igreja, cultue a Deus. Promova na sua vida um ambiente de comunhão. Isso faz parte daquilo que Deus tem para a sua igreja. Deus te abençoe, Deus te guarde. Tenha um ótimo domingo com a sua família, um domingo de descanso, mas também de alegria, de paz e da palavra de Deus ao seu coração. Obrigado, Senhor. Que Deus nos abençoe, que possamos ir em paz para os nossos lares. Pastor Vitor, por favor, olhe encerrando com a bênção apostólica. E Deus abençoe os irmãos e que essa palavra possa nos fazer florescer, como é o desejo do Senhor para a nossa vida.